Boa noite. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar e analisar as tendências liberais pedagógicas na educação. Bom, a pedagogia liberal ela é dividida em 4 tendências, sendo elas a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Na tradicional liberal, o papel da escola é principalmente o preparo para a cultura intelectual e moral dos seus alunos, para eles assumirem seu papel na sociedade. Por isso que ofertou-se o ensino profissionalizante. A escola ela deveria entregar o saber igual para todos, mas isso não acontece porque a pedagogia tradicional ela é totalmente elitista. Então, ela meio que enfoca o seu ensino, o seu papel, somente na cultura, porque ela entende que os problemas sociais pertencem somente à sociedade. Os conteúdos na visão tradicional, ela é basicamente elencada por uma concepção pedagógica de conhecimentos acumulados e valores sociais acumulados através dos tempos, E esses conhecimentos, eles são repassados aos alunos como verdades absolutas, verdades inquestionáveis. E dessa forma, eles são definidos como conteúdos dogmáticos. E por essa razão, eles são separados das experiências dos alunos, das realidades sociais de cada aluno. E eles meio que se caracterizam, por ser totalmente intelectualista, Eles não vão ao público em si, sabe? Eles são específicos e determinados pelos órgãos oficiais do Estado. O que quer dizer que eles não são acessíveis a todo mundo, Totalmente intelectualista. Nos métodos de ensino, na pedagogia liberal tradicional, ela adotou totalmente a postura de exposição e demonstração verbal da matéria, dando ênfase na realização de exercícios, na repetição de conceito ou fórmulas e principalmente na memorização dos conteúdos abordados, dos conteúdos ministrados, E por disciplinar, na maioria das vezes, a mente e formar hábitos, ela foi transformando os alunos em indivíduos totalmente passivos, vez que não participam do processo de ensino e aprendizagem, Na relação professor e aluno, na concepção pedagógica tradicional, a gente vê que essa relação é quase inexistente, Totalmente verticalizada, com base na autoridade total do professor, na autonomia total do professor, porque o enfoque da tendência tradicional em relação aluno-professor é totalmente focada na visão do professor. Os alunos são mero coadjuvantes, eles não têm essa relação aluno-professor. Nesse tipo, de relação, entre aspas, a disciplina no ambiente escolar é imposta pela coação, Ou seja, não existe relação. É quase como uma verticalização. Nos pressupostos de aprendizagem, na tendência liberal tradicional, a gente vê que elas são organizadas em sequenciamento lógico e psicológico. Ou seja, eles fazem da aprendizagem, nessa visão, que ela seja totalmente receptiva e mecânica, onde eles desconsideram totalmente as características próprias de cada idade, de cada faixa etária, fazendo como se a criança fosse uma miniatura de um mini adulto, onde eles colocam totalmente vários conteúdos lá e eles simplesmente aprendem. E o aluno, ele fica respondendo a situações novas como se fosse de forma semelhante às respostas dadas às situações anteriores. A avaliação na tendência tradicional liberal, ela é totalmente elencada, na valorização dos aspectos cognitivos e quantitativos dos alunos, principalmente dando ênfase na memorização dos conteúdos ministrados. Ou seja, eles verificam os resultados da aprendizagem desses alunos a partir de interrogatórios orais e escritos, provas, exercícios e trabalho de casa, O aluno ele tem o dever de reproduzir o que foi ensinado. É tipo uma avaliação mais classificatória. Boa noite.
Eu sou Mailson Almeida e hoje eu vou falar sobre a didática renovada progressivista. Para a gente entender o papel da escola, é necessário entender que a escola ela está nessa didática, ela é totalmente relacionada com o ambiente social que o aluno está inserido. E a escola ela tem o objetivo de promover experiências que permitem o aluno educar-se, um processo de construção, já que o aluno ele tem total liberdade para pensar, para se desenvolver. E a escola ela atende tanto os interesses individuais do aluno quanto os interesses da sociedade. Ela torna-se um ambiente de extrema relação entre a parte externa, a escola, a parte da sociedade e a parte da educativa, a parte do desenvolvimento cognitivo. E por isso que ela torna-se tão importante. Os conteúdos de ensino da didática progressivista eram estabelecidos em função de experiências vivenciadas pelo sujeito. Tinha valorização dos processos mentais e habilidades cognitivas e dava ênfase no aprender a aprender, como está ilustrado na figura. A gente tem crianças fazendo diferentes atividades. Isso era uma forma que a didática progressivista tinha de estimular o desenvolvimento tanto intelectual quanto social do aluno, já que eles estão fazendo aquilo que eles se sentem confortáveis. Eles têm total liberdade para fazer aquilo que eles querem, nesse sentido, assim, de desenhar, de escrever. E esse era o papel principal da didática progressivista, era estimular o aluno a aprender a aprender. Era um processo de desenvolvimento intelectual que tornava o aluno totalmente capaz de se desenvolver por meio de suas experiências. Os métodos de ensino eram baseados em experimentações, pesquisas, soluções de problemas, tinham o estímulo ao interesse, a própria reflexão. Esses métodos eles possibilitavam que o aluno a descoberta de soluções, ele incentivava soluções provisórias, testava hipóteses e depois verificava a sua utilidade. Esses métodos eles foram revolucionários, né, na didática, porque eles permitiram que os alunos eles incorporassem situações do dia a dia na sala de aula, o que antes não ocorria, porque antes a didática era totalmente externa ao meio social, e agora não, o meio social estava presente também no ambiente escolar. O relacionamento professor-aluno nessa didática progressivista talvez seja o principal ponto a gente analisar. É porque a partir dessa escola progressivista, o professor ele torna-se mais compreensivo em relação ao desenvolvimento social e intelectual do aluno. O professor ele torna-se um estimulador, alguém que está ali para facilitar o desenvolvimento. Esse, esse aluno, ele, por ter essa liberdade, ele precisa ter mais consciência dos seus limites para uma boa convivência, para uma boa vivência democrática e para um bom convívio mesmo em sociedade. E essa didática ela permitia uma relação mais próxima entre o professor e o aluno. Os pressupostos de aprendizagem eles eram bem definidos. É claro que a didática ela torna-se revolucionária no sentido de não seguir os padrões de outras didáticas. E por isso talvez seja o principal problema de ela não ser tão incorporada assim, porque ela estimula o pensamento crítico, porque ela estimula o aluno a pensar, dá liberdade, não indoutrinar o aluno como outras didáticas. Isso, claro que oferece alguma resistência do Estado. E essa didática ela torna-se revolucionária, porque ela vem na contramão de todas as outras. E a avaliação era um processo, era processual, era baseada no próprio dia a dia, nas próprias relações. Isso era uma forma marcante dessa didática, já que ela não fazia aquelas provas escritas
extremamente conteudista das demais. Boa noite a todos, meu nome é Gabriele. Eu e a Bia, a gente ficou com a tendência renovada, não directiva. E agora eu vou falar um pouco sobre ela. Ela foi classificada como a escola nova, que enfatiza a formação de atitudes e o método é baseado na facilitação da aprendizagem. Onde aprende e modifica as percepções da realidade. O professor, ele auxilia nas experiências, ele procura desenvolver a inteligência, priorizando o aluno e também a escola ela forma atitudes e tem uma grande preocupação com os problemas psicológicos. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz e a gente vai trazer um pouco sobre essa questão da tendência liberal renovada não diretiva. Então, assim, a gente vai fazer um pouco da explanação sobre o papel da escola. Por quê? Porque a gente tem muito aquela visão de entender que a escola ela está muito ligada à questão pedagógica, aos conteúdos didáticos, certo? Tudo isso é importante, mas assim, a gente tem que entender que o papel central da escola e com a razão que ele deve estar mais preocupada é justamente com os problemas psicológicos, ou seja, é com essa formação de atitudes, que quando existe isso, existe toda uma adequação pessoal do aluno, ou seja, quando ele entende que ele é uma pessoa importante, que ele não está ali só para ser mais um na chamada, ou seja, quando acontece tudo isso, isso vai resultar em uma boa educação. Uma boa educação em qual sentido? Ele vai entender que muito mais do que ele está ali só para aprender, ele está ali porque a escola se preocupa com ele justamente quando existe essa preocupação, existe esse favorecimento de um clima de autodesenvolvimento pessoal. Porque quando acontece esse autodesenvolvimento pessoal, ele proporciona com que o aluno ele reflita melhor aquilo que ele está ali para poder aprender, aquilo que ele está ali para poder compartilhar. E quando não existe essa troca entre, por exemplo, eu, enquanto escola, não me preocupar com o meu aluno, não me preocupar em como que ele está, com as suas questões psicológicas, e isso implica no não desenvolvimento dele. E nós, quando estamos bem, o nosso desenvolvimento pessoal, ele é melhor, certo? Por quê? Porque isso vai resultar justamente em uma boa educação, que se a gente pode chamar até de uma boa terapia. E agora, trazendo um pouco sobre a questão dos conteúdos de ensino, a gente vai entender o quê? Que é mais uma forma de facilitar os estudantes, ou seja, é uma forma de facilitar para buscarem por si mesmos os conhecimentos. No entanto, eles são dispensáveis, ou seja, tudo isso é mais uma forma de uma transmissão secundária de conteúdos. Justamente nesses processos de desenvolvimento, ou seja, no processo de desenvolvimento das relações de comunicação que acontece isso. Então, assim, é mais como se fosse um equilíbrio deles conseguirem chegar a isso. E, por último, a gente vai trazer um pouco sobre essa questão dos métodos de ensino. Os métodos de ensino, esses usuais, a gente pode dizer que eles são dispensáveis. Por quê? Porque isso vai prevalecer de cada professor, ele se adequar, querendo ou não, à sua sala de aula, ele facilitar com que exista um relacionamento interpessoal entre o seu aluno, entre ele e o seu aluno. Por quê? Porque o objetivo, justamente, desse trabalho escolar que a gente vem tratando aqui, ele vai se esgotar, sendo que essa palavra é um pouco pesada, mas assim, se esgotar no sentido de que o aluno se sinta importante justamente quando existe todo esse relacionamento interpessoal. Por quê? Porque isso vai facilitar para o seu crescimento pessoal, para o seu autodesenvolvimento, ou seja, que o aluno entenda que, por exemplo, que aquele professor, ele o aceita como ele é, certo? Que ele tem uma capacidade de ser confiável, ou seja, se eu não estou bem, eu quero conversar com o meu professor, eu posso ir lá e conversar com ele. Ou seja, a minha intenção não é restringir o meu aluno, mas sim que ele se sinta apoiado por mim.
relacionamento entre professor e aluno. Na pedagogia não diretiva, o professor ele entra como um especialista em relações humanas. O professor ele tem uma grande preocupação com o aluno, em formar um aluno com atitude, desenvolver a sua personalidade, visando sempre o aluno. O aluno ele vai ser sempre colocado em primeiro lugar. O clima de relacionamento pessoal, ele é autêntico e ausência a melhor forma de respeito e aceitação plena do aluno. Toda intervenção é ameaçadora, inibirá a aprendizagem. Que o aluno possa, confiar, desenvolver esse papel de confiar no professor e sempre, como eu coloquei, o aluno vai ser colocado em primeiro lugar. Agora eu vou falar sobre pressuposto de aprendizagem. O professor ele vai trabalhar com a motivação, sempre motivar o aluno, e que é o pressuposto de aprendizagem, né? E portanto é um ato interno. A motivação ela aumenta quando o sujeito desenvolve o sentimento de que é capaz de agir em termos de atingir suas metas pessoais. Isto desenvolve a valorização do eu. Aprender, portanto, é modificar suas próprias percepções. Daí que apenas se aprende que estiver significativamente relacionado com esses pressupostos. Como eu estava falando, o professor ele vai trabalhar em cima da motivação, em cima da personalidade do aluno. É tanto que a maior preocupação também é com os problemas psicológicos. Sim, sobre a avaliação. O que acontece. Por relevância do aprendizado em relação ao eu, ou seja, o que não está envolvido com o eu, não é retido e nem transferido. Portanto, a avaliação escolar ela perde inteiramente o sentido, privilegiando a autoavaliação. O que é essa autoavaliação? Em debates, em seminários, elaborações de murais pedagógicos, trabalhos em grupo. E vai ser sempre colocado nessa autoavaliação. Tendência tecnicista. Papel da escola. Se refere a organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, útil e necessário para os indivíduos. Articula-se com o sistema produtivo para aperfeiçoamento do sistema capitalista. Valoriza aspectos mensuráveis e observáveis. E o que são esses aspectos mensuráveis e observáveis? Bom, mensuráveis é aquilo que pode ser medido. A determinação da medida tem como base uma referência de medição padrão, metro, hectare, etc. E observável é uma propriedade do estado do sistema que pode ser determinado por uma frequência de operação física. Conteúdo de ensino decorrente das ciências objetivas. Conhecimentos instrumentalizadores para a formação profissional. E o que é esse conhecimento instrumentalizadores? É o processo ou ação que consiste em aparelhar, em providenciar o necessário para algo ser realizado. Tendência tecnicista. Método de ensino na relação. O ato de relatar. Informação, descrição, transmissão, ato de processo ou efeito de transmitir. Recepção dos conteúdos. Essa recepção ou efeito de receber. Como vocês estão vendo aí na figura,
Na antiguidade, as pessoas abriam a cabeça da pessoa para botar os conteúdos dentro, né? Não era nem as pessoas, os professores, né? Hoje em dia é brabo, não pode fazer isso não. Ensino por unidade didática. Essa unidade didática se refere à multi-estratégia que consiste em um modelo de planejamento de um projeto de ensino. Relacionamento professor-aluno, ambos espectadores e consumidores das políticas trançadas pelos especialistas da educação. Tendência tecnicista, pressuposto e aprendizagem. Esse pressuposto é o trabalho apresentado ao programa de aprendizagem. Aperfeiçoamento da ordem social. Essa ordem social trata-se de um conjunto de normas, instituições e costumes reguladora da vida de indivíduos em relação de ordem jurídica, social e moral. O ensino é um processo de condicionamento. Esse condicionamento é um processo de aprendizagem e modificação de comportamento através de mecanismo e estímulo, etc. Avaliação ou ato de avaliar, subordinada aos objetivos operacionalizados, realizada de forma linear, seletivo, a linha, e fragmentada, diagnóstica, formativa e somativa. Bom, nas recomendações eu vim recomendar um filme, um filme musical intitulado Pink Floyd The Wall, que ele é basicamente contando a história de um astro do rock, que ele relembra momentos dolorosos de sua infância, né, nos anos de 1950. E um desses momentos que traumatizou ele foi um momento escolar, numa escola que era totalmente fincada no ensino tradicional liberal, no ensino bancário, né, que é burocrático e opressor. E eu não vou dar mais spoiler, né, porque eu adoro dar spoiler, mas eu não vou. Espero que vocês vejam, porque ele é bem, assim, crítico a essa corrente tradicional da pedagogia. E é isso, gente. Espero que vocês vejam, porque ele é muito importante, é isto.